Então, uma coisa bem interessante para a gente pensar, e que foi motivo de vários estudos, é a trajetória da Suzane. Ela, já nos primeiros 10 anos, constrói uma carreira super sólida, a ponto de ser a única mulher artista convidada a participar da fundação da Sociedade Nacional de Belas Artes. Isso foi em 1893. Então, veja, isso demonstra o prestígio com que ela era vista pelos colegas, né? Ela era vista como uma figura de autoridade, de projeção no meio artístico parisiense no final do século XIX, o que não era pouca coisa, porque era um momento em que muitas situações estavam acontecendo na França artisticamente, a coisa estava fervendo. E ela é vista como uma figura importante. Então, uma questão interessante da produção da Suzane é que ela dedica boa parte ao toalete feminino, né? Esse momento da mulher, as mulheres da Suzane ou estão nuas, ou estão no momento que elas estão se enxugando, ou elas estão se penteando, ou se lavando, ou trocando de roupa. Então é esse momento da toalete feminina. Num contexto bem íntimo, no ambiente interno, quarto ou banheiro, e por isso vemos aí alguns dos estudos que ela faz da figura feminina nua. Ela desenhava muito bem. Tem inclusive um aí datado, que é de 1893. Com respeito à vida pessoal dela, como vocês podem imaginar, a Suzane não atendia ao estereótipo de mulher recatada. Então, isso significava um vínculo amistoso com muitos pintores, homens, claro. Ela ia a espetáculos em cabarés, ela vivia em ateliês modestos. Então, a vida da Suzane era assim e ela gostava disso, mas era totalmente fora dos padrões que a sociedade esperava de uma mulher. Ela fazia coisas de homens, né? Então ela terminava sendo mal vista. E ela teve vários relacionamentos amorosos. Inclusive, ela vai ser mãe bem jovem, aos 18 anos. O seu filho se chama Maurice, ou Maurice, de cujo pai não temos informações. O menino termina sendo adotado. Ele vai ter o sobrenome do pintor espanhol Miquel Utrillo. Por isso ele é conhecido futuramente como Maurice Utrillo. Ele vai ser, inclusive, artista. A Suzane aceita a proposta do amigo espanhol, embora eles não tenham se casado nem nada, ele dá o sobrenome para o menino e ela pensa que é uma coisa boa porque pode garantir o futuro dele. Como eu comentei, ele vai ser um artista e ele vai ser conhecido no final por esse sobrenome porque ele não usava outro. A Suzane se casa 2 vezes, a primeira com um banqueiro e a segunda com um artista de 23 anos chamado André Uter, que era amigo do filho Maurice Utrillo. Aí a gente tem a obra da Suzane chamada Adão e Eva, onde teoricamente ela e seu André, seu amado André, estariam retratados aqui. A Eva com uma cara de feliz, mesmo tendo cometido pecado, né? Suzane, nesse momento dessa obra, tinha 44 anos. E a obra foi um alvo, assim, de escândalos e controvérsias, porque além da questão da vida pessoal de Suzane, que já era um fato público, né? Ela tinha 44, André tinha 23 anos, enfim. Esse quadro é o primeiro quadro pintado por uma mulher que mostrava um nu feminino e um nu masculino ao mesmo tempo. Então a gente observa aí que o membro masculino tá coberto com folhas. Por quê? E o membro feminino não. Curioso, né? Mas a Sociedade de Belas Artes obrigou a Suzane a cobrir os órgãos genitais só os masculinos. Então parece que não tinha nenhum problema de ter aí a genitália da mulher descoberta, mas a do homem era um problema, então ela teve que ir lá e colocar essas folhas. Bom, outra obra da Suzane que eu acho super interessante pela mensagem que carrega